Cansados irmãos, com a graça e a paz do Senhor? Amém? Antes de passar a palavra nessa noite, eu quero deixar uns avisos para os irmãos. Dia 1º sábado do mês, nós teremos uma reunião das 8 da noite às 10 da noite, com respeito a diaconismo, os diáconos, a tesouraria, a respeito dos jovens, os líderes dos jovens, líderes das irmãs, porque no primeiro domingo do mês nós estaremos possando todos os irmãos que assim nós acreditamos que o Senhor chamou para desenvolver nesse ano de 2024 o seu trabalho na igreja. Os diáconos, os líderes dos jovens, líderes das irmãs, cada um naquilo que está estabelecido, e assim nós já conversamos, nós vamos estar fazendo uma reunião, e para tratar outros assuntos também que nós está pendente, nós temos também os secretários, e nós temos um assunto para tratar com a igreja a respeito da municipalização da igreja do São João do Sul, que é possível nós fazer. Então a igreja do São João do Sul ela pode se tornar uma igreja independente, mas para isso a igreja tem que aprovar, a liderança da igreja tem que aprovar, para depois mandar para uma assembleia na igreja de Santa Rosa, para depois chamar aqui a convenção, para que assim a igreja possa se tornar uma igreja independente, no sentido não mais sendo uma missão da Santa Rosa, mas sim uma igreja que tem os seus estatutos. Então ela vai ter o seu CNPJ e também terá assim a sua conta bancária e tudo mais. Então, sobre tudo isso nós vamos estar tratando. Então, primeiro sábado do mês, nós estaremos fazendo essa reunião e eu convoco todas aquelas pessoas que assim eu já conversei, para que nós possamos estar tratando desses assuntos pendentes da igreja. E logo depois das 10 horas em diante, nós estaremos a nossa vigília. Então, aqueles que puderem ficar, amém, nós vamos estar fazendo a nossa vigília, mas aqueles que não podem, nós não tem problema também, nós estaremos assim realizando a vigília, que nós sempre fazemos no primeiro sábado do mês, antecedendo a ceia. Então, eu quero deixar Deus já os convites, já avisando os irmãos para nós estarmos se preparando para isso. Nós queremos agora também tratar esse assunto. Nós queremos, a partir do mês de abril, agora começar a fazer evangelismo, principalmente na igreja da Bela Torres. Evangelismo nas casas. Então, eu preciso elaborar alguma coisa, porque nós precisamos fazer o evangelismo, mas eu quero fazer o evangelismo mais desenvolvido a prática, não aquela questão de deixar simplesmente um convite para a pessoa e virar as costas e ela dizer assim, tá, mas se eu preciso conversar com vocês, o que é que eu faço? Então não é esse tipo de evangelismo que nós queremos fazer, nós queremos fazer algo mais dinâmico, algo mais pessoal. Então, sobre tudo isso, nós queremos fazer o evangelismo tanto na Bela Torres, como também no São João do Sul. E todas essas coisas eu peço que os irmãos estejam orando por isso também, para que nós possamos assim estarmos desenvolvendo esses trabalhos e que esse ano seja um ano em que nós possamos fazer aquilo que o Senhor manda nós fazer, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Antes de nós passarmos para a palavra nessa noite, eu queria orar com os irmãos, como de costume, e queria que os irmãos colocassem diante de Deus as suas vidas nessa noite. Eu sempre creio e sempre tenho acreditado e que o Senhor é aquele que responde a oração daqueles que se colocam à sua presença. Então, nessa noite, eu queria que você pudesse colocar a sua vida diante de Deus. E como disse o apóstolo Paulo, Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, nós precisamos colocar as nossas vidas diante de Deus nessa noite e clamar a Ele, sabendo que Ele não pode fazer só o que nós pedimos, mas que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós podemos imaginar e daquilo que nós podemos, muitas vezes, acreditar que seja possível. Eu quero que você coloque diante do Senhor a tua vida nessa noite, aquilo que você tanto anseia e tanto deseja. E nós vamos orar nessa noite. Nós vamos clamar ao Senhor. E em nome de Cristo Jesus, nós vamos pedir ao Senhor nessa noite que Ele venha estar estendendo as suas mãos para abençoar as nossas vidas. Porque só Ele, muitas vezes, em certas circunstâncias da nossa vida, pode nos ajudar e nos fortalecer naquilo que nós precisamos. Eterno e soberano Deus,
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos nessa noite colocar diante do Senhor a vida da tua igreja, a vida dos teus filhos que aqui estão. Eu sei que cada um dos teus filhos que aqui estão nessa noite, eles precisam do auxílio, da mão do Senhor sobre as suas vidas. Eles precisam muitas vezes de uma porta que se abre, de uma resposta do Senhor, de uma direção. Muitas vezes precisam que o Senhor venha acalentar e confortar os seus corações, venha fortalecer a sua fé, a sua alegria, trazer um renovo na sua caminhada. Nessa noite nós oramos, Pai, pelos teus filhos, em nome de Cristo Jesus, e pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas, tuas mãos graciosas sobre a vida da tua igreja. E venha tocar, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Que eles possam sair daqui dessa noite, não da mesma forma que chegaram, mas sairmos daqui, Senhor amado, com a sua vida, Senhor, totalmente respondida naquilo que eles precisam do Senhor. Que a resposta do Senhor venha estar sendo ouvida e venha ser abençoada na vida dos teus filhos nessa noite. Pai, nós oramos a Ti nessa noite e pedimos, seja um milagre, seja uma cura, assim como eles necessitam nessa noite. Que o Senhor venha abençoar as suas vidas, que o Senhor venha estender as tuas mãos sobre a vida da tua igreja. Que o Senhor venha abençoar eles. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, nós pedimos a Ti nessa noite. Amém? E graças a Deus. Nessa noite eu chamo o irmão Kleber aqui na frente, ele vai trazer a palavra para nós. Eu pedi para ele trazer uma palavra, então nós temos alguns irmãos que pregam e alguns irmãos que se dispõem a trazer uma mensagem para nós. Não ouvir toda semana o pastor, toda a vida a mesma coisa. Então, um irmão que traga uma palavra diferente, de uma mensagem um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados a ouvir, ele muitas vezes nos traz algo novo para nossas vidas. Então, nós temos alguns irmãos que pregam, alguns irmãos que têm disponibilizado as suas vidas para pregar o Evangelho, e nós queremos usar a vida desses irmãos, porque ele é abençoador tanto para a vida deles, como para a vida da igreja, e também para a vida do pastor que não precisa um fim de semana estudar, né? Então, dá um descanso. Mas essa noite eu quero orar pela vida do Kleber, eu quero pedir que o Senhor venha abençoar a sua vida, e quero que você ore pela vida dele nessa noite, que o Santo Espírito de Deus possa usar a vida dele para abençoar as nossas nessa noite, em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, Pai de toda a eternidade, Deus de toda a bondade e misericórdia, nós oramos nessa noite e clamamos pela vida do Teu Filho. Pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha nessa noite usar a vida do Kleber, Senhor amado, e que ele possa, Senhor, ser usado pelo Teu Espírito nessa noite. Que a palavra ministrada por ele nessa noite possa vir de encontro aos nossos corações. Que nós possamos nessa noite ser edificados pela palavra do Senhor. Que ela possa trazer a nós exortação, que ela possa trazer para nós renovo, mas também que ela possa nos trazer para nós, Pai amado, nessa noite, uma esperança renovada em nossos corações. Abençoa, Pai, a vida do Teu Filho, e por meio dele, Senhor, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Som. Então, como o pastor Batista falou, né? A gente tem que se disponibilizar a ajudar ele, né? A fazermos também algo. Não que vai ser nós que fizemos, mas a gente não faz para o pastor, a gente não faz para a igreja, mas a gente faz porque a gente serve ao nosso Jesus. A gente faz porque a gente é grato pelo que Ele tem feito em nossas vidas. E a gente sabe, eu comento com o pastor Batista, o lugar que me dá mais tremor é aqui em cima, me dá mais nervoso, a gente parece que vai sair o coração pela boca. Mas porque a gente sabe que é a palavra de Deus que a gente tem que passar. Né? A gente não tem que falar o que a gente pensa ou o que a gente acha, mas é o que a Bíblia ensina. E alguns irmãos já têm ouvido mensagens que têm falado sobre esse texto, e eu queria compartilhar também, continuar, né, falando sobre o livro de Filipenses, no capítulo 1,
a partir do verso 21. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 21. Filipenses capítulo 1, do 21 em diante. Amém? Todos acharam? Diz a palavra de Deus: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém? Vamos orar novamente? Senhor Deus e Pai, Deus, queremos nos achegar em Tua presença, Senhor, novamente, Senhor. Queremos clamar a Ti, Senhor. Clamar pela Tua misericórdia que venha ser derramada sobre nossas vidas, meu Pai, nessa noite, e que a Tua palavra, Senhor, venha ser passada corretamente, Pai. Oh Deus, sou grato a Ti porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, Pai. E venha nos abençoar essa noite, e assim eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Filipenses, capítulo 1, do 21 em diante. Como os irmãos têm ouvido, né, essa passagem aqui, ou com certeza muitos pregadores classificam como a carta da alegria de Paulo, né, a carta que ele está numa prisão gelada, escura, mas ele passa uma alegria incomparável para a sua igreja. Ele tenta motivar a sua igreja de uma maneira que só quem é servo de Cristo, quem tem confiança para onde vai, tem essa alegria. E Paulo foi um desses que nos passa uma paz, uma tranquilidade sobre as nossas vidas. Aqui Paulo fala que a vida dele, no verso 21, para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui Paulo fala que a vida dele é Cristo. A nossa preocupação aqui teria que ser simplesmente glorificar a Cristo. Se nós vivermos nessa terra para algum outro motivo, nós vamos chegar no final da nossa caminhada frustrados. Porque nós vamos caminhar a nossa vida inteira e não vamos satisfazer o nosso coração. As pessoas que não creem em Deus, a vida aqui na terra é tudo o que existe. Porque se a gente vive a Cristo, que nós seguimos Ele, a nossa vida tem que ser Cristo. Porém, as pessoas que não têm essa confiança, não creem em Cristo, aqui é tudo o que existe, tudo que a gente vê é o que motivam eles. Por isso que a gente vê com naturalidade as pessoas lutarem desesperadamente pelos valores desse mundo. Né? Quem não tem Cristo, a única coisa que resta é essa terra. E por isso que eles buscam desesperadamente essas coisas. Eles buscam dinheiro, eles buscam ser popular, eles buscam poder, eles buscam prazer a todo custo. Porque Deus, Ele pôs a eternidade no homem. Deus, Ele colocou a eternidade no coração do homem. Todo mundo busca preencher esse vazio. Eu comentei, estava lá na Bela Torres, eu comentei sobre um vídeo que eu vi, uma passagem, sobre uma pessoa com vazio no seu peito. Ele tinha um círculo vazio, aberto no peito. E ele tentava encher aquele vazio. Ele enchia, só que o que ele enchia era coisas terrenas, não eram coisas eternas. No vídeo, o círculo era redondo, né, um círculo, e ele enchia com... O que ele ia preenchendo era tipo pedaços quadrados. Ele preenchia nas partes maiores, só porque os cantos nunca ficavam preenchidos, porque o quadrado não casa com o redondo. E chegava no final da sua vida, ele estava desanimado e triste, porque ele não conseguia encher o vazio. Até que Cristo tira
o círculo do seu peito e coloca no peito dele. Aí o seu vazio foi preenchido. Aí ele se pôs satisfeito. Porque as coisas terrenas não satisfaz o homem. Pode até satisfazer momentaneamente. Mas para nós, que somos seres criados para ser eterno, isso não vai preencher nunca, com coisas terrenas. Por isso, para Paulo, marcava a vida, o Cristo, para Paulo, marcava o começo, o meio e o fim, a recompensa da sua vida. Para Paulo, ele vivia Cristo. Ele poderia estar naquela prisão pensando em sair, em ser livre, para viver a vida dele novamente. Como a gente ouve muitas pessoas quando vão para a cadeia, elas ficam ansiando para ser solto, mas não para fazer algo para si mesmo, mas tipo assim, não para servir as coisas eternas, mas para viver a sua vida novamente terrena. Portanto, Paulo fala que o viver dele é Cristo, ele vive para Cristo. E o morrer dele é lucro. A morte para o cristão, ela não é o final da linha, ela é o começo de uma vida sem pecado e sem dor. A gente vive uma vida inteira lutando a santidade, buscando a santidade. Eu acho, na minha vida, o que me deixa mais entristecido é o pecado. A gente luta a vida inteira contra o pecado. A gente vive, a gente se angustia, a gente fala, não vou mais pecar. Acaba pecando, não vou dizer nem 10 minutos, não dá 2 minutos, 1 minuto, a gente está pecando novamente. Isso tem me deixado entristecido, porque a gente sabe o que tem que buscar. A gente aprende o que a gente tem que seguir. Mas muitas vezes a gente acaba deixando a nossa carne falar mais alto. E como eu falei, Paulo aqui ele está preso, ele tinha motivos para parar com tudo, tipo assim, para desanimar, para bater. Muitas vezes, quando a gente não consegue o que a gente quer, já bate ansiedade, já bate uma depressão, porque a gente não consegue fazer o que a gente quer. E Paulo, ele estava totalmente ao contrário. Ele estava feliz e alegre porque ele estava ainda buscando incentivar aqueles que estavam fora, aqueles irmãos em Cristo que estavam fora daquele lugar. A morte é lucro porque é o descanso da nossa fadiga. Paulo sabia, e por isso que ele estava que ele falava isso, que o viver é Cristo e morrer é lucro. Porque se ele viver Cristo, ele vai estar como a gente está lá na passagem de Mateus que fala, né, que lançai sobre mim meu jugo que é leve. Então, Paulo sabia que, por mais que ele estaria passando por pressão, por luta, Cristo estava aliviando o peso dele. E lá em Apocalipse 14, 13, pode botar ali, Natan? Eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Diz o Espírito para que descanse dos seus trabalhos e das suas obras os seguem. Na minha versão, eu falo das suas fadigas, né? Então, é um início de uma vida que não vai ter mais sofrimento, que não vai ter mais choro. O descanso eterno. A morte é lucro porque a gente é aperfeiçoado para entrar na glória dos céus. Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia é a Igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Estaremos aperfeiçoados quando chegarmos lá no céu. Chegar ao fim da caminhada. Como também na própria carta de Filipenses fala, que ele, no 1,6, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A morte é lucro porque ela nos aperfeiçoa a entrada dos céus. No versículo 22, Paulo começa dizendo que ele está dividido.
Ele diz, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Paulo está dividido. Ele termina falando sobre que viver é Cristo e já ele entra no versículo 22 dividido, que ele não sabe o que escolher. Né? Ele está sem saber o que é melhor para a vida dele. Se o viver é Cristo, o morrer é lucro, ele não sabe para onde vai. Para onde vai não, para onde escolher, né? Ele sabe para onde vai para a eternidade. No 3:20, em Filipenses, vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria não é essa. Então Paulo, ele fala da nossa pátria, que está nos céus. Mas, no entanto, nós ainda temos um trabalho aqui. A gente tem um trabalho aqui. A gente tem algo para fazer. Isso é o que deixava Paulo preso no que ele escolheria. Porque se a gente nos colocarmos a nossa vida na vida de Paulo, a caminhada de Paulo, a fé que Paulo teve, se a gente for olhar a história de Paulo, ela não teve aquela como a gente vê os apóstolos de hoje, aquela coisa, tipo assim, aquela fé que vai aumentando e quando ele morre está super crente. Não. Paulo teve uma vida toda praticamente de luta e tragédia. Apanhava, navio afundava, enfim. Ele tinha tudo o que hoje é considerado um cristão fracassado. Mas Paulo, como eu falei, ele estava numa prisão, ele já tinha passado por tantas coisas, tanta luta. Ele simplesmente, se ele pensasse nele, ele poderia dizer, não, eu vou morrer para mim e acabou, para mim já está de bom tamanho que eu passei. Só que não. Paulo não pensa nele. Paulo nunca pensou só nele. Ele sempre pensou no trabalho que ele teria do mandamento que Deus teve para ele. O que Deus ordenou ele a fazer. Aí Paulo, a preocupação dele era essa. E nós, como os crentes, nós podemos até fugir da vida cristã. Como eu peguei no comentário, que o cristão, ele até pode fugir da vida e nem pode temer a morte. Nós não podemos nem fugir, nem temer. Nós temos que viver de forma progressiva nos caminhos do Senhor. Sabemos que vamos partir a qualquer momento, sem temer dessa morte. Porque Paulo falava, o que ele expressava para a gente, né? Na vida de Cristo, estava com ele. E na morte ele estava com Cristo. Na vida de Paulo, Cristo estava com ele. E na morte de Paulo, ele estava com Cristo. E assim somos nós. Nós estamos com Cristo aqui. A gente não caminha sozinho. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco. E é isso que motivava Paulo. Muitas vezes a gente olha para os crentes do passado e a gente começa a imaginar como é que eles suportavam tanto. Como é que eles conseguiam suportar tanta dor sendo martirizados. Não eram eles que suportavam. O Espírito Santo que suportava por eles. Na nossa vida, nós realizamos a obra de Cristo. E na morte, nós desfrutamos a glória de Cristo. Na nossa vida, nós realizamos a obra de Cristo. Para isso, nós somos alcançados. Para na morte, nós desfrutarmos da sua glória. Na morte de Cristo, na nossa morte, nós temos a vida eterna. Paulo, ele tem dois desejos aqui. No verso 23, ele fala: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo afirma, ele continua a afirmar que o morrer é lucro e incomparavelmente melhor do que ficar numa prisão. Ele afirma. Ele prefere morrer, que é muito melhor. Paulo sabia que o que estava por vir era muito melhor.
Mas Paulo também sabia que o que ele levava, o jugo que ele levava de Cristo era suave. Aquilo que eu falei em Mateus 11, do 28 e 30. Mateus 11. Vinde a mim todos que sois cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Era isso que Paulo sentia. É isso que Paulo levava com ele. Qual de nós estaríamos numa prisão, estaríamos apanhando numa prisão, no frio, e ainda estaríamos glorificando a Deus, louvando a Deus, e alegre e motivando os irmãos que estavam aqui fora? Será que nós teríamos a mesma motivação que Paulo? Ou será que nós achamos que Paulo, o Espírito Santo dele era mais forte do que os que habitam em nós? O mesmo Espírito Santo que habitava nele habita em nós. Paulo, ele teve mais luta, ele teve mais motivo para desistir do que para continuar vivendo. Mas ele ainda preferiu viver para os crentes. A morte aqui que Paulo fala, e eu tirei de um comentário, que ela é como levantar um acampamento. É nos colocarmos em marcha. Cada dia dessa marcha nos aproxima mais do nosso lar eterno. Aqui, tirei de um comentário que literalmente Paulo está dizendo que é como arrancar as estacas de uma tenda, botar dentro da mochila e caminhar, e levando. E a nossa vida é assim, é levando. O nosso corpo é uma tenda que vamos carregando, e essa tenda será desarmada pela morte. A nossa morte é apenas uma mudança de endereço. Deixemos a nossa tenda frágil para morarmos numa casa muito melhor, incomparavelmente melhor. 2 Coríntios 5:1. Sabemos que se esta nossa tenda, a nossa casa terrena for destruída, temos o edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Nós vamos deixar essa tenda frágil, que muitas vezes é levada para vários lados, para morar numa tenda, numa casa muito melhor. Vem tempestades muitas vezes em nossas vidas, muitas vezes vem alegrias, muitas vezes vem o sol quente, muitas vezes vem o frio, mas é uma morada momentânea. É uma morada que vai passar. A bênção da morte. 2 Coríntios 5:8. Assim estamos confiantes e preferirmos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. A nossa confiança de estarmos com o Senhor. Paulo continua dizendo um motivo para continuar vivendo. No 1:24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Como eu falei, ele teria muitos motivos para morrer, para pedir para morar com o Senhor. Mas por causa dos irmãos crentes, ele preferiu ficar vivo. Por causa dos crentes é necessário continuar vivendo. Paulo até prefere a morte, mas é necessário permanecer vivo. No verso 25 ele diz: e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei
com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Paulo está convencido de que ficarei e permanecerei com todos vós para o gozo da vossa fé. Paulo quer permanecer no lado das pessoas para ajudá-la. Aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que a gente tem ouvido, né? Aquilo que o pastor falou hoje. No sábado, a gente vai ter uma reunião. Não é uma reunião para apenas discutirmos o que vamos fazer, o que não vamos fazer, mas é uma reunião para dizer quem que vai estar disposto a ajudar o pastor, quem vai estar disposto a ajudar a igreja, quem vai estar disposto a servir o Senhor. Paulo prefere permanecer para continuar com a igreja, para continuar com os irmãos. Isso que motiva. Paulo não deseja viver para si mesmo, mas para os irmãos. Nós estamos dispostos a viver da mesma maneira que Paulo? Será que a nossa vida, ela se dispõe em vivermos pelo nosso irmão? Hoje à tarde, lá em casa, eu estava conversando com o Pedro, namorado da minha filha, e ele falando, e a gente conversando sobre a Bíblia, e ele querendo montar uma pregação e querendo aprender. E ele puxou o texto lá de Romanos 3:23. Aí, conversando com ele, e aí entra o questionamento em nossas vidas, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós éramos todos pecadores. Nós estávamos afastados da glória de Deus, da presença de Deus. E quando Jesus alcança e nos aproxima e nos traz para a presença de Deus, a gente, muitas vezes, no início da conversão, a gente começa só a lembrar a gratidão, a gente quer retribuir aquilo que Deus fez por nós. E a nossa caminhada vai nos fazendo algo que não deveria fazer. Ela vai, muitas vezes, nos levando ao contrário da presença de Deus. A gente, muitas vezes, parece que a gente vai caminhando e a gente vai aprendendo e a gente vai ficando autoconfiante, porque a gente conhece a Bíblia, a gente conhece algo a mais de Deus. E nesse versículo que ele deu, eu fui olhar, todos carecem da glória de Deus. Eu vou carecer da graça e da misericórdia de Deus até eu partir. Se não for essa graça, essa misericórdia, nada tem sentido. Quando eu pensar que eu vou caminhar por minhas próprias pernas, eu estou muito longe de Deus. E quantos irmãos têm passado na nossa frente, na nossa igreja? Quantos amigos nossos, quantos irmãos que eu digo irmãos de sangue, parentes, que estão longe da presença de Deus. E a gente não está preocupado com isso. A gente muitas vezes quer ser bem visto, a gente não quer ser mal falado. Falado em termos que eu quero dizer que o crente normalmente é mal falado, ninguém quer ficar perto. Muitas vezes as festas de família a gente não é convidado. Porque a gente vai ser aquele chato que não participa do que eles fazem. Mas não é isso que Deus tem colocado no meu coração, principalmente. Nós temos um mandamento, nós temos uma ordem. Nós necessitamos de cumprir esse mandamento. A gente não foi alcançado simplesmente para ficar num banco da igreja ouvindo o pastor pregando, ouvindo os louvores. A gente não foi chamado para ouvir o pastor dizer que nós temos que evangelizar. O pastor não precisa mandar nós evangelizarmos. A palavra de Deus manda nós evangelizarmos. A palavra de Deus nos motiva a nos sair da nossa casa, do nosso conforto e sair para as ruas. Se nós pensarmos em nós, é muito mais confortável ficar em casa. Mas não foi isso que Deus nos chamou. Aqui Paulo, ele diz que o que motiva ele ficar aqui nessa terra não é porque ele tem uma vida muito bem financeiramente, não é porque ele tem muitos bens. Não é isso que motivava Paulo a ficar. O que motivava Paulo a ficar nessa terra eram os irmãos que ele tinha que ajudar e a caminhar com eles.
Todos nós temos alguém para carregar. Como eu falei também, lá na Bela Torres, o que foi falado no nosso retiro de carnaval, o Mateus estava, a irmã também estava lá, que na vigília que a gente fez à noite, a gente tinha a nossa referência, o nosso ancião, para ser o exemplo nosso, né? Para nós seguir as pessoas mais velhas. E cada etapa das nossas vidas, nós temos alguém a se espelhar. Acredito que todos nós temos alguém que nos espelhamos na igreja. Só que a Bíblia fala que nós também somos responsáveis por deixar alguém depois de nós. Quando nós partirmos, lá foi falado muito isso. A próxima geração, quem que eles vão se espelhar? Quando o pastor Batista não estiver mais à frente dessa igreja, quem é que vai ficar no lugar dele? Nós precisamos começar a tomar o nosso lugar diante da igreja de Cristo. A igreja não caminha sozinha, só com o pastor. A igreja depende dos irmãos. A igreja depende de cada um de nós. A igreja tem várias coisas para ser administrada. E isso que motivava Paulo a permanecer vivo. O que tem qual é a nossa motivação de vida? Qual tem sido a nossa motivação de vida? Eu não estou dizendo que a gente agora tem que ver aqueles mega espiritual que tem que... Não, agora eu só vivo Cristo, agora eu vou de manhã, eu vou ficar buscando Cristo o dia inteiro e vou de manhã e de tarde. Não, a gente tem obrigações também. Mas o que eu quero dizer é qual é a nossa motivação real. Terrenos aqui todo mundo tem. É como o pastor Batista fala, a gente conversa muito sobre isso. Eu quero ter neto. Eu quero pegar o meu neto no colo, eu quero estragar o meu neto, eu quero bagunçar com o meu neto. Se eu partir, eu não vou fazer isso. Isso não impede que eu anseie estar na presença de Deus. Mas é uma das coisas que me anseia manter aqui na terra. Motivação, eu estou falando de uma motivação carnal. Mas muitas vezes, algum de nós já passou pela cabeça de tirarmos uma tarde na semana, ou uma tarde no mês, e sairmos e chamarmos o pastor, vamos, eu tenho um amigo que eu preciso pregar para ele, vamos comigo evangelizar ele? Isso tem colocado em nosso coração? Será que eu tenho esse desejo na minha vida? Se a gente parar para pensar, cada um de nós aqui nas nossas famílias e nossos vizinhos, tem alguém que a gente gosta que não é cristão. E qual é a nossa motivação? Será que é apenas trabalhar a semana para sábado e domingo eu pegar a minha esposa e pegar a minha família e sair para uma festa, para uma praia e descansar, para segunda-feira começar de novo? Não que isso seja errado. Mas nós, como cristãos, nós temos algo muito maior a buscar. Nós temos algo muito mais grandioso que nos aguarda. Se a gente for ver as promessas de Deus que a Bíblia nos promete, nós somos um bando de loucos buscando as coisas que o mundo oferece. Porque se nós vivermos 100 anos aqui nessa terra, que acredito que muito pouco vão viver, se é que algum de nós vai chegar nos 100 anos, o que isso é comparado com uma eternidade na presença de Deus? O que isso é comparado? Porque muitas vezes a gente vive desesperadamente, como eu falei no início, buscando as coisas daqui da terra como se a gente fosse viver eternamente. Mas a gente não vai viver para sempre. E muitas vezes o que nós juntarmos e guardarmos, vai ficar. E ainda vai ser motivo e causa de muitas ainda brigas, de muitas tristezas para quem fica. É isso que muitas vezes a nossa loucura, a nossa correria pelas coisas terrenas é que vai nos levar a deixarmos coisas para trás. Muitos, eu sei que eu tenho familiares e conhecidos que acabam querendo até tirar a vida do um do outro por causa de coisas que ficam nessa terra. Paulo não deseja viver para si mesmo, mas para a igreja de Cristo. Nós temos que evitar 2 erros. Trabalhar a ponto de perder de vista a gloriosa morada com Cristo.
um erro grande. Trabalhar a ponto de perder a vista da nossa gloriosa morada com Cristo. Nada pode tirar a alegria da nossa morada, da morada eterna com Cristo. E nós não podemos negligenciar a obra que Ele nos chamou a fazer. Nós não podemos negar a obra que Ele nos chamou a fazer. Duas coisas que as coisas dessa terra nos afastam. Muitas vezes nós perdemos de vista a nossa morada eterna. Nós perdemos. E nós negamos a obra de Cristo, que Ele nos chamou a fazer. Nós somos chamados. Cada um de nós tem chamado. Como eu falei, nenhum cristão foi salvo para bater no peito e dizer para os outros, eu sou salvo e você não. Muitas vezes nós batemos, nós não falamos, mas nós olhamos para muitas pessoas aí na rua, nós dissemos, ainda bem que eu não sou como ele. Eu vou morar no céu. E negamos a obra que Cristo nos chamou. Nós crentes amamos a vida sem ter medo da morte. Nós somos cidadãos de dois mundos. Nós temos dois mundos para cuidarmos. O nosso, que nós estamos vivos aqui, e o que ainda nós aguardamos. Eu não sei se cada um de vocês sente muitas vezes o que eu sinto. Nenhum de nós conhece o céu. Nenhum de nós foi arrebatado até o céu. Mas muitas vezes, quando eu venho uma angústia, uma vontade de estar no céu, parece que é uma coisa que a gente não está lá, não conhece, mas a gente quer ir para lá. Muitas vezes, a gente eu não tenho como explicar isso. Parece que a gente já viveu lá. É uma coisa bem estranha, porque a gente tem que ansiar, a gente tem que buscar ter essa intimidade com Deus. Porque é tendo essa intimidade com Deus que tu vai sentir saudade de uma coisa que tu não viveu. Muita gente ouvia, que saudade do céu, mas como saudade do céu se ninguém foi para o céu? É uma coisa que a gente não tem como explicar. A gente só sabe que a gente tem uma paz. Quando a gente fala que vai morar com o Senhor, a gente tem uma paz, uma alegria. Nós lutamos pelo reino do céu, aqui na terra, mas a nossa pátria está no céu. Paulo vive isso na sua carta. Paulo vive esse desejo. Ele luta pelo reino do céu aqui na terra. Ele luta desesperadamente, exortando as igrejas. Ele escreve várias cartas para motivar a manter essa caminhada. Porque a nossa tenda é como o pastor Batista uma vez, foi o Batista que falou, né, que já está para mais de 3,5 já, né, na nossa vida. A gente já está, vamos dizer, se Deus for bonzinho comigo, né, não do jeito que eu faço, né, se Ele for muito bonzinho comigo, eu cheguei na metade, vamos dizer assim, que 40, 80, não sei, mas assim, enfim, cada um de nós, se nós olharmos para a nossa vida, a gente já quase que passou da metade para frente. Não estou dizendo, porque a gente não sabe de que vai partir. Eu estou falando por uma lógica, né? Mas, será que eu vou ter mais 40 anos para viver? E o que eu vou fazer nesses 40 anos? O que tem preparado para mim nesses próximos 40 anos? A semana passada, no Sombrio, foi 2 jovens, um de 19, um de 21, e um de 42, de acidente de moto. Motoboy ali, um era motoboy e o outro morava em Tubarão. Não por ser jovens ou motoboy ou que seja de moto, porque qualquer tipo de acidente pode ser, tem gente morrendo de várias formas. Mas o que eu quero dizer é, quem sabe o dia que nós vamos partir? Quem sabe quantos dias de vida nós vamos ter? Paulo ansiava, ele preferia morrer, que era muito melhor. Mas ele
via a obrigação de, enquanto ele estivesse aqui na terra, enquanto ele estivesse vivo, ele ia viver para Cristo. Ele vivia para pregar o Evangelho de Cristo. Ele não vivia para si mesmo. A gente tem conversado em reuniões, na semana passada a gente comentou, até comentei com o pastor Batista também, os nossos filhos. Qual o desejo que nós temos para os nossos filhos? Será que nós queremos que eles sejam doutores? Que eles sejam médicos? Que eles sejam advogados? Que eles sejam, enfim. Ou eu não vejo mais um pai dizer que deseja que o seu filho seja um pastor, seja um missionário. Quem vai ficar depois que nós partirmos? Quem que vai levar a palavra de Deus quando nós formos morar com o Senhor? Ou a gente vai ser daqueles que vai orar para Deus, para a convenção, mandar um novo pastor, outras pessoas, e eu continuo vivendo a minha vida. Acredito que não é o chamado de cada um de nós. Deus não chamou nós para isso. Eu posso, muitas vezes, eu sou criticado por pensar do jeito que eu penso. Mas quando eu falo muito com a minha filha, que eu vejo que é a que está mais próxima de casar, que eu até brinco com o namorado dela, eu disse, não, tu vai ser o pastor da Bela Torres. Tu vai ser Olhando para a vida deles, tipo assim, olhando para a minha vida também é uma coisa que a gente diz, isso pode ser impossível, né, olhos humanos. Mas realmente é o meu desejo, não digo que ele seja um pastor, mas que ele seja um servo, que sirva o Senhor, que se disponibilize a servir o Senhor. Não buscando coisas terrenas, não que não possa buscar, tem que buscar, eles têm que trabalhar, eles têm que adquirir, mas que isso não seja o propósito final das suas vidas. Porque a gente veja que o nosso propósito é o que Paulo está falando aqui, o propósito dele não é viver para ele mesmo. Se fosse para viver para ele mesmo, ele queria partir com Cristo. Porque em Romanos, no 7, final do capítulo 7, ele fala que ele se considera miserável. Ele diz, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E acredito que é o que cada um de nós faz. O bem que nós queremos fazer, muitas vezes, quando parece que é uma... tipo assim, se a gente fosse aquele bem pentecostal, a gente poderia falar dessa forma, mas quando a semana que eu digo que eu vou... essa semana eu vou sair com o pastor umas 2, 3 vezes. Eu não saio nem um dia. Quando eu digo que vou sair com o pastor. Ele diz, semana vamos lá em Torres. Vamos quarta, vamos quinta e vamos todo dia, se for preciso. Chega na semana, é a semana que dá tudo errado para mim. Não é o inimigo que está fazendo altas coisas para me afastar da presença de Deus, não. É minha natureza. Eu começo a trabalhar na segunda-feira, eu começo a ver, não, eu tenho que pegar... Se eu fazer esse serviço, eu tenho que terminar o outro, eu vou terminar o outro. E chegou sexta-feira e eu não fiz nada, e eu não fiz nada para o Senhor, fiz só para mim. E eu me pego muito nesse versículo. Miserável homem que sou. Não faça a vontade de Deus e faça a minha vontade. A minha vontade é só essa que eu faço. E esses pensamentos de pensar somente na terra, sem voltar para o céu, ele produziu uma geração racionalista e estéril. Essas buscas, esse pensar somente na terra, sem voltar para o céu, produziu uma geração que só pensa em si mesmo. É uma geração que como é que eu vou dizer? É uma geração que parece que ficou muito inteligente, que acha que Cristo é uma burrice muito grande. É uma geração que não confia mais no Senhor. É uma geração que não acredita mais que Deus faz milagre. É uma geração que quando tu diz que Deus faz milagre, ele ri da tua cara. Quando tu diz que serve a Cristo, eles ficam rindo. Na semana passada, eu olhando aquilo que o pastor tem ensinado, eu estou tentando me desprender, mas às vezes minha esposa que me cobra muito.
Mas eu começo a olhar um vídeo, algum documentário, e ali daí eu fico pesquisando só aquilo ali. E eu vi ele se diz bruxo, ele falava coisas assim, eu olhava, mas como que Deus não pega esse cara e não arrebenta com ele no meio? Porque ele tipo assim, ele blasfemava muito contra Deus. Ele desafiava Deus. E muitos crentes mandavam coisas para eles, confrontando ele. Deus vai te pegar. Deus não é um Deus. Deus não é um cão de guarda. E eu olhando aquilo, eu não sei se tem algo a mais para nós fazermos. Mas quanto mais eu olhava para aquela pessoa, só vinha uma coisa no meu coração, não vinha a raiva dele, vinha tipo assim, claro, como a gente conhece os caminhos de Deus, a gente pensa, mas Deus realmente é um Deus que Deus é amor, mas ele é justo, ele não é simplesmente paz e amor. Mas a única coisa que vinha no meu coração era pedir para Deus, eu orei por essa pessoa pedindo para Deus, não permita que ele continue dessa forma. Porque o que espera ele é algo terrível. Só porque Deus pode fazer um milagre na sua vida. Olhando com olhos terrenos é impossível uma pessoa dessa que eu vi se converter, mas olhando aos olhos de Deus, nada é impossível. Ele pode fazer grandes coisas. E no mundo tem se levantado muito disso. Muitas igrejas que muitas vezes prega somente aquele Deus que é paz e amor. Eu ouvi muitos relatos, conversando com o pastor, de muitos membros de outras denominações, isso não vem ao caso, mas dizendo, eu vou para tal igreja que lá não é tão rigorosa. Lá é mais light, lá não precisa fazer tanta coisa assim, lá é mais liberado. Lá eu posso ir na igreja, mas eu posso tocar aqui, mas eu posso ir fazer tal coisa ali. É meio que o pé nos dois lados. E a gente sabe que o caminho e a porta é estreita. Paulo sabia que o caminho que ele seguia era estreito. Ele não tinha 3 caminhos para percorrer, ele tinha 2. Um caminho era Cristo e o outro caminho era Cristo. Não tem outro lado para caminharmos. Nós precisamos viver aqui esperando o reino eterno. É o que nos espera, é o que nos aguarda, o reino eterno. E quando como eu falei antes, a gente olhando para o reino eterno, a gente olhando para a nossa vida, parece que é um reino muito distante. Parece que está muito longe. Mas como eu falei, a gente não sabe quando vamos partir. Eu ouvia muito da minha tia dizendo, eu sempre falo dessa minha tia, que foi a primeira crente que eu tive contato, a irmã da minha avó. E é só o que ela falava, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus vai voltar. E eu achava que ela era louca. Mas Jesus está voltando. Mas antes dele voltar, nós estamos partindo para morar com ele. Nós estamos indo ao seu encontro. Quando ela falava que Jesus está voltando, ela estava dizendo que mais perto estamos de nos encontrar com ele. Mais perto estamos de estarmos na presença dele. E nós vamos estar diante dele. Nenhum de nós vai escapar. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que o Senhor é Deus. Toda língua vai confessar e todo joelho se dobrará. E também nós iremos ouvir do Senhor. Vinde benditos do meu Pai. Mas também muitos vão ouvir, apartai-vos de mim, não vos conheço. Muitas pessoas vão chegar diante de Deus e dizer que fez milagres, que trabalhou para o Senhor. Mas naquele dia vai ouvir, nunca operei milagre por intermédio de vocês. Mas nós que conhecemos a verdade, a palavra de Deus, nós estaremos naquele grupo que vai se ouvir, vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno, que está preparado para vós. Desde a eternidade. Esse é a nossa motivação. Essa seria a única coisa que poderia ser a única coisa que nos motivássemos para partirmos, para caminharmos. Porque para nós,
O viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos compreender essas verdades. Porque nada mais pode encher o nosso vazio. Porque muitos falam, já ouvi muito disso, acredito que todos vocês já ouviram. O vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. E esse vazio nós nunca vamos encher com as coisas aqui da terra. Nunca, nunca. Aquilo que o pastor falou numa pregação. Quando você prega para um ímpio, quando você consegue pregar, eu vou falar porque eu liguei para o pastor. O dia que chegou um rapaz lá de Santa Rosa, ele é testemunho de Jeová, ele chegou lá em casa, e ele chegou lá em casa perguntando, com uma dúvida que o pastor Batista tinha pregado para ele, se realmente era aquilo que ele tinha entendido ou não. E ali eu preguei para ele e conversamos, e ali eu tinha que fazer o almoço, e ali a gente ficou conversando. O Cassiano chegou lá em casa e já saiu 2 vezes, porque o almoço ia ser lá em casa e o almoço não começava. Mas eu sentia uma alegria tão grande, uma paz tão grande de ter conseguido falar do amor de Deus para ele. E quando ele foi embora, a primeira coisa que eu liguei para o Batista, eu preguei para o fulano, o Marcos, o Batista conhece. Eu disse, eu estou muito alegre. Eu falei coisas para ele que eu não me preparei para falar. Mas a gente sabe que quando a gente faz a obra de Deus, não é nós que falamos. Depois eu conversando com o Batista, passou de não é nós, não é tu, tu não fez nada. É Deus que faz. Não é nós. E quando nós fizemos a vontade de Deus, não é nós que fizemos, é o Espírito Santo que faz. Por isso que nós nunca vamos chegar no final da nossa caminhada com aqueles, como se sentindo aqueles megas crente, mega espiritual. Não. Porque nós não somos nada. Se não for o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Nada que nós fizermos tem valor algum. Paulo fala que quando ele está fraco, aí ele está forte. E quando ele está forte, ele está fraco. Nós precisamos compreender que nós não somos nada. E que nós precisamos levar a nossa vida de uma maneira que, como Paulo nos ensina hoje, querendo partir, mas ficamos para glorificarmos a Deus. Amém? Que nós glorificamos a Deus nessa noite. Que nós pedimos que nós possamos pedir a Deus que Deus venha encher o nosso coração com as coisas do céu. Porque se Deus não encher os nossos corações com as coisas do céu, nós enchemos o nosso coração com as coisas da terra. Aí vai ficar difícil nós caminharmos. Amém? Pastor Batista? Amém. Há 2 propósitos na nossa vida, como cristão. Viver para Cristo e esperar que Ele venha nos levar para morar com Ele. Não há outro propósito para nossas vidas nesse mundo. Nós fomos salvos para servir a Cristo. Nós fomos salvos para glorificar a Deus. E eu ouvi uma frase esse tempo que diz que no caixão dos crentes não existe um caminhão de mudança. Eu acho muito interessante essa questão. Como assim um caminhão de mudança? Por mais que nós labutemos, por mais que nós sonhemos, por mais que nós trabalhemos, por mais que nós se fadigamos, para fazer aquela frase muito dita, eu quero garantir o meu futuro. Não vamos levar nada. Nada. Tudo vai ficar. Hoje eu falei para minha esposa lá em casa, eu não quero, porque às vezes eu fico bravo, eu sou pastor, eu fico bravo. Eu não quero chegar no dia da morte de alguns dos irmãos e ele me chamar lá na ânsia da morte e dizer, pastor, eu me arrependo por tudo que eu vivi. Porque eu vivi só para o mundo. E eu quero dizer para ele, agora não adianta mais. Não vem para cá dizer que está arrependido, agora não adianta mais. Está morrendo agora vai. Porque vai ter muita gente na ânsia da morte dizendo, eu me arrependo, pastor, porque só vivi para esse mundo, só juntei coisa nesse mundo, e o meu propósito foi só as coisas aqui. Meus irmãos, não faça isso. Paulo disse, eu vivo para Cristo.
O meu propósito nesse mundo é pregar o Evangelho e proclamar a Cristo por meio da minha vida. Não faça isso. Não viva a sua vida botando tudo que você tem num buraco sem fundo, porque o dia que você morrer, não existe caminhão de mudança. Não existe. Tudo vai ficar. Mas tudo aquilo que você fizer para o reino, tudo aquilo que você abandonar por causa do reino, tudo que você deixar por causa do reino, tudo que você se esforçar por causa do reino, no último dia você vai chamar o pastor e vai dizer para ele: valeu a pena. É a frase do apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo: combati o bom combate, guardei a minha fé, e a coroa da justiça que está reservada, o qual o justo juiz vai me dar no último dia, eu receberei dele. Eu receberei dele. Vamos colocar em pé e vamos orar? E vamos pedir que o Senhor venha nos ajudar a não juntar tesouro onde a traça a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba. Mas a nossa vida, por o que o apóstolo Paulo apresentou nessa noite, existe dois propósitos: viver para Cristo e morrer para Cristo. Só um propósito na sua vida: glorificar a Deus com a sua vida neste mundo. Pai amado, nós queremos nessa noite, depois de ouvir a Tua palavra pregada, para nós há duas alegrias nesta vida, Pai: glorificar o Teu nome aqui. O tempo que nós passarmos neste mundo, o tempo que nós trilharmos nessa terra, Senhor, seja para que o Senhor seja glorificado, seja para que o Senhor seja exaltado, seja para que o Teu nome seja proclamado, seja para que o mundo conheça a Cristo por meio das nossas vidas, que Cristo seja conhecido por meio dessa igreja, que Cristo seja conhecido por meio do meu modo de viver e de proceder, que eu possa, Senhor, ser um instrumento, um arauto do Senhor neste mundo, aquele que anuncia as boas novas, aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que vivem, aquele que... Essa noite, ser cheio do Espírito do Senhor, que nós possamos sair daqui essa noite com todo o poder de ousadia para cumprir o chamado de cada um de nós, o chamado que o Senhor colocou em nossos corações, aquele chamado que um dia o Senhor colocou sobre as nossas vidas e talvez nós tenhamos apagado, talvez nós tenhamos muitas vezes esfriado em nossos corações os propósitos soberanos de Deus para nossas vidas. Mas eis-me aqui, Senhor, nos perdoa e que nós possamos viver para Cristo, que nós possamos viver para Cristo, que o nosso viver seja Cristo, que o nosso andar, o nosso respirar seja Cristo, e que a nossa esperança seja a glória eterna, a esperança do reino celestial, que nós possamos chegar no último dia, Pai, no último dia da nossa vida, e dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. Abençoa a tua igreja nessa noite, abençoa os teus filhos, derrama sobre eles a ousadia, o poder e a alegria do teu Santo Espírito. Pai, abençoa a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos? Tem alguém de aniversário essa semana? Acho que não tem, né? Se tem, fale agora, se cale para sempre. Acho que não tem ninguém de aniversário. Então vamos orar. Então vem aqui. Vem aqui. Seu Heitor, a sua mãe vai ter que trazer, porque ele não vai vir. Vem sozinho? Então vamos orar.